a gente entregar essa live a quem pertence, né? Essa live é do Senhor, então nada mais justo do que apresentar ela, entregar ela a quem é de direito. Amém? Comigo vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar neste momento, Senhor, essa live sobre a tua direção, Pai. Pai, estou aqui, Senhor Jesus, como tua serva, como aquela, Senhor Jesus, que veio cumprir com o ID, com aquele mandamento que o Senhor enviou os seus 12, falando para eles irem e levar o Evangelho a toda criatura. E não somente aos 12, porque todo aquele que converte teu coração, todo aquele que entrega a vida ao Senhor, ó Pai, tem, Senhor Jesus, esse ID a cumprir. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer por essa live, eu quero te agradecer por este momento, ó Pai, e eu quero te entregar. Eu quero, Senhor, apresentar todos aqueles que aqui estiverem agora ao vivo, todos aqueles que entrarem daqui a pouquinho e aqueles que não conseguiram entrar, Pai, que porventura vier ver depois, que o Senhor alcance cada um deles com a tua palavra, alcance cada um deles com a tua direção. Em nome de Jesus, já agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Pois então, a live de hoje tem como tema a mesa com Jesus. A gente colocou esse tema porque no final do ano agora, todo mundo já está nos seus preparativos, todo mundo já está na correria para as festas e vamos sentar em várias mesas, né? Vamos estar sentados em várias mesas. Alguns vão para a casa dos pais, outros vão para a casa do sogro, da sogra. Então, vão ser várias mesas a se sentarem. Nós vamos estar sentados em diversas mesas durante esses dias. A maioria das pessoas vão estar sentados, mesmo aquelas que não comemoram, mas vão estar ali junto com a família, vão estar ali em comunhão com a família. Então eu quis trazer esse tema, a mesa com Jesus, porque nós sentamos em várias mesas, nós sentamos com várias pessoas durante o ano. Durante o ano a gente fechou vários negócios, a gente confraternizou com várias pessoas e isso nos fez sentar, nos fez ficar ali sentado, compartilhando de um momento com as pessoas. E nós dividimos o nosso ano, passamos o nosso ano sentando de mesas em mesas. Passamos o ano compartilhando da presença, compartilhando de alimentos, das refeições, de um bom papo, de reuniões da igreja. Então, passamos um ano onde sentamos em diversas mesas, em diversas companhias. E eu quero trazer aqui um texto que está lá em Lucas 19. Lucas 19, nós temos um texto onde Jesus está passando por Jericó. Eu quero ler para vocês, tá? Eu quero ler esse capítulo. Lucas 19 fala o seguinte: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo.
Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorqui ou defraudei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então, aqui na palavra, Lucas 19, Zaqueu era um homem de estatura baixa, um homem rico, chefe dos publicanos. Naquela época, tinha posses. E ele, o que aconteceu? Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Zaqueu já tinha ouvido o murmurinho de que Jesus salvava, de que Jesus curava, de que Jesus fazia milagres e trazia uma doutrina e trazia uma palavra da qual as pessoas se admiravam. Então Zaqueu ficou curioso em saber quem era esse homem. Quem é esse homem que traz uma palavra que encanta todo mundo? Quem é esse homem que consegue fazer milagre? Quem é esse homem? Então, Zaqueu ouviu falar que ele estava passando ali em Jericó, correu para poder tentar ver. Mas a multidão aglomerada em volta de Jesus não deixou que ele visse por causa do tamanho. E ele não se deu por vencido. Ele correu e subiu ali numa figueira brava, né? Numa árvore, para poder estar vendo Jesus passar. Ele queria somente ver Jesus passar. Então Jesus passando, chegando próximo daquela figueira, Jesus olhou para cima. Jesus olhou para cima e ordenou e falou: Zaqueu, desce. Desce que hoje eu vou ficar na sua casa. Jesus olhou para aquele homem que fez um sacrifício a mais para poder vê-lo. Porque as pessoas estavam ali no chão, aglomerando, apertando uma a outra ali, esbarrando uma a outra. Mas ele não conseguia entre a multidão. Mas ele olhou e ele pensou, falou assim: eu vou correr, porque quando ele passar perto daquela figueira, eu vou conseguir vê-lo. Mas o que Zaqueu não sabia é que Jesus também ia ver ele. Jesus também ia conseguir olhar para ele. E não somente olhar para ele. Jesus viu Zaqueu naquela árvore e Jesus pediu para poder ficar na casa de Zaqueu. Olha só, olha que maravilha. Ele se esforçou, ele correu para poder estar num lugar onde ele pudesse ver Jesus, mas chegando lá, Jesus viu ele. Chegando lá, Jesus o viu. Chegando lá, Jesus quis ir para a casa dele. E Zaqueu, aos olhos do povo,
era uma pessoa pecadora. O povo olhou para aquela situação indignados. Como um homem que faz milagre, que traz uma palavra dessa, está indo ficar na casa de um homem que é pecador? Como que está indo ficar na casa deste homem que é pecador? E então, pelos olhos das pessoas, Zaqueu era pecador e Jesus não deveria estar naquele lugar. Não poderia ter contato com ele. Então, menos entrar e pernoitar ali, dormir. Mas Jesus deixa claro no versículo 10 de que ele veio em busca de pecadores para trazer salvação. Então Jesus, ele não veio atrás daqueles que já conheciam a palavra. Jesus não veio atrás daqueles que estavam ali no templo. Jesus, no versículo 10, deixa claro que ele veio em busca de pecadores. E em todo o período em que Jesus viveu entre os homens, nós podemos observar que ele gostava de estar à mesa com as pessoas. Jesus, ele se assentava com as pessoas menos improváveis, porque aqueles que as pessoas não queriam estar, Jesus se sentava à mesa com eles. Ali Jesus falava da palavra com eles. Ali Jesus trazia esperança, trazia cura, trazia salvação para aqueles a quais ele sentava à mesa. Pra gente, só por curiosidade, no Evangelho de Lucas foi citado que Jesus participou de 10 refeições. Então, olha para você ver o tanto que Jesus aprecia este momento de mesa. O tanto que Jesus aprecia esse momento de estar sentado à mesa com as pessoas. Porque só em Lucas, só um evangelho, foi citado que ele se assentou à mesa em 10 refeições, que ele fez 10 refeições. E quando a mesa, Jesus compartilha os seus ensinamentos, compartilha o alimento ali. Então ele está sentado à mesa com Jesus, além da presença dele, tem um relacionamento. Inicia-se ali um relacionamento quando você está sentado com Jesus na mesa. Porque além do ensinamento que ele estava compartilhando com aquelas pessoas, ele compartilhava o alimento e a presença dele, santa, ali naquele meio. Jesus hoje precisa ter este lugar à mesa conosco. Hoje em dia, nós precisamos ter essa percepção de pedir a Jesus, de convidar Jesus para se sentar à nossa mesa, para ter um lugar na nossa mesa, a gente reservar na nossa mesa um lugar para Jesus. Porque se Jesus tem um lugar em nossa mesa, isso significa que andamos com Ele. Isso significa que estamos buscando estar na presença dEle. Significa que Ele faz parte da minha, da sua vida, de todos aqueles que realmente querem estar com Ele, que quer fazer morada. A gente convida Jesus para sentar na nossa mesa, a gente convida Jesus para estar na nossa casa, para poder fazer morada em nossa casa. Ninguém senta à mesa com alguém que não tem convívio, não tem relacionamento, não se conhece. Dificilmente você vai chegar num restaurante, numa lanchonete, num bar, e você vai olhar, se a mesa estiver ocupada, você vai procurar sempre uma mesa vazia para você sentar. Porque você não conhece aquela pessoa que está sentada à mesa. Diferentemente, se você chega num local e tem pessoas conhecidas à mesa, você instintivamente vai em direção
aquela mesa que está com as pessoas que você conhece, que você tem algum tipo de vínculo, algum tipo de relacionamento, algum tipo de intimidade com ela. Então, quando estamos sentados à mesa, a gente quer estar com pessoas que a gente se relaciona já. Então, ninguém vai se sentar à mesa de um desconhecido. Ninguém vai querer sentar à mesa de um desconhecido, a não ser que você está indo a trabalho, você não conhece a pessoa, mas você está indo por um motivo, você está indo para cumprir alguma coisa, ou você quer ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa, então você não conhece ela e alguém te apresentou, você está ali sentando à mesa. Então a gente precisa convidar Jesus para sentar à nossa mesa, a gente precisa convidar Jesus para trabalhar conosco, para estarmos conosco o dia todo. A vida não consiste com o que você tem ou não tem. A vida vai consistir com quem você está sentado às mesas. Em quais mesas você vai estar assentado? Você já parou para pensar em quais mesas você tem se sentado ultimamente? Nos últimos anos, neste último ano, você parou para pensar em quantas mesas você se sentou, em quais mesas você se sentou, e você já parou para fazer um balanço deste ano, dessas mesas que você se sentou? Então é isso, a vida não consiste do que você tem, mas das mesas nas quais você está sentando. Você tem convidado quem para sentar na sua mesa? Quem tem sido o convidado de honra da sua mesa? Quem está fazendo companhia com você? A quem você está fazendo uma mesa, preparando uma mesa? Zaqueu preparou uma mesa para Jesus. A palavra diz aqui em Lucas 19 que ele recebeu Jesus com alegria na casa dele. A palavra diz que ele recebeu ele com tanta alegria que ele se pôs de pé e resolveu restituir as pessoas que porventura tinha dado algum prejuízo. Ele se sentiu tão feliz por Jesus estar em sua casa, que é a mesma forma que a gente precisa estar feliz e convidar Jesus para estar em nossa casa. A gente precisa se sentir feliz com a presença de Jesus em nossa casa. Nós temos que ser como Zaqueu. Precisamos ter momentos de prazer na presença do Senhor, de alegria na presença do Senhor. A mesa é lugar de transformação. Zaqueu foi transformado sentado ali à mesa com Jesus. Zaqueu sentiu a necessidade de restituir aqueles que haviam defraudado, aquele que havia prejudicado, aquele que por algum motivo ele causou algum prejuízo. Então ele sentiu a necessidade ali na presença de Jesus. E ele fez isso sem que Jesus dissesse que o que ele fez era errado e que ele deveria fazer. Ele se sentiu constrangido. Ele estava tão feliz por Jesus ter ido para a casa dele, ele se sentiu tão feliz por Jesus ter ido ficar na casa dele,
e estar ali em comunhão com ele, que quando ele estava ali sentado à mesa com Jesus, em comunhão com Jesus, ele não quis mais permanecer do jeito que ele estava. Ele não quis mais, ele disse: eu vou restituir e eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Zaqueu não mudou porque Jesus cobrou algo dele. Ele sentiu a necessidade de mudança porque ele sentiu tanto amor em Jesus que o fez ter vontade de mudar, fazer o que era certo. Ele se sentiu tão constrangido ali na presença de Jesus que ele olhou para dentro de si mesmo e viu os erros que ele cometeu e viu os pecados que ele havia cometido, e ele decidiu, e ele se levantou e colocou de pé diante do Senhor e decidiu mudar, decidiu restituir as pessoas. A presença de Jesus em nossas vidas tem que ter este mesmo resultado que houve na vida de Zaqueu. A presença de Jesus em nossas vidas, ela tem que nos abrir os olhos e despertar a nossa consciência do que é o certo e o que é o errado. A presença de Jesus em nossas vidas tem que fazer despertar em nós a vontade de conserto com Ele, de conserto com as coisas erradas. Aquilo que está errado na minha vida, eu tenho que ter vontade de consertar, de não errar mais, de não permanecer no erro. A presença de Jesus na nossa vida tem que nos trazer constrangimento quando nós erramos. A presença de Jesus na nossa vida, ela tem que nos causar um desconforto quando nós estivermos andando por caminhos errados, quando estivermos andando por trilhas erradas. Assim como Zaqueu quis mudar, quis restituir, quis trazer restituição para a vida daqueles que porventura ele defraudou, a presença de Jesus na vida de Zaqueu fez uma transformação de conduta dele. E do mesmo modo, a presença de Jesus em nossas vidas tem que causar, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Porque ninguém que anda com Jesus, que diz seguir Jesus, que diz amar Jesus, que diz querer viver as promessas de Jesus, ninguém que anda com Ele quer permanecer igual a quando conheceu Jesus. Quanto mais você está em intimidade com Jesus, quanto mais você está na presença de Jesus, quanto mais você convida Ele para se sentar à mesa com você, quanto mais você convida para estar com você na sua casa, nos seus negócios, você quer mudança, você quer transformação, você não quer mais permanecer da mesma forma de quando você conheceu Jesus, de quando você veio para Jesus. A palavra dele mesmo diz que venha como você está, mas não permaneça. Precisa ter transformação, precisa ter mudança, precisa ter uma vida nova. Você precisa desejar mais de Deus, precisa desejar mais da presença, buscar Ele com mais intensidade, buscar Ele com todo o coração. Jeremias 29 diz: buscar de todo o coração. Na Bíblia toda fala a respeito disso, de buscar a Deus, de entregar o coração, de fazer a vontade do Senhor. Em Éfeso 4, 22, 25, fala a respeito dessa necessidade de mudança. Geralmente, quando nos sentamos na mesa, antes de qualquer coisa, a nossa conduta é ir lá limparmos a mão, lavarmos a mão, tomarmos um banho, principalmente se a gente vai sair para poder encontrar com alguém no restaurante, alguma coisa.
a gente tem aquela conduta de nos lavarmos, de nos limpar, ou chegou no local, a gente está ali na rua, parou para comer, a gente sempre vai no lavabo, vai no local, lavar as nossas mãos. E essa conduta de lavarmos, de estarmos limpos, é um princípio que precisa também estar quando andamos com Jesus. A gente tem que nos lavar. Como que nos lavamos? Quando nós entramos no nosso quarto, quando entramos ali diante dele e nos despimos diante dele e falamos: Senhor, estou aqui, sou pecadora. E fala dos seus pecados e fala da sua necessidade dele para poder tirar o que há de ruim, porque a palavra diz que nós não temos nada de bom em nós. E nós temos que desejar ter algo bom em nós. Por isso que ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que habitou em Jesus. E por isso a gente precisa desejar tanto ser batizado pelo Espírito Santo. Por isso a gente precisa desejar tanto estar na presença de Jesus. Porque a coisa boa é Ele. É Ele que é o bom. É Ele que vai nos fazer coisas boas. Porque de nós mesmos nós não conseguimos fazer nada bom. Nós não temos nada de bom para compartilhar. Eu não tenho nada de bom para poder compartilhar. Mas o que eu compartilho é dele. A palavra dele é boa. A presença dele é boa. A transformação de vida que ele faz na minha vida, na vida daqueles que andam com ele, acaba se tornando boa. Então, nós temos que nos limparmos diariamente. Nós tomamos banhos todos os dias. Nós nos lavamos 1, 2, 3 vezes ao dia. Então, por que é tão difícil você tirar um momento para estar na presença? Da mesma forma que nos lavamos o nosso corpo físico, precisávamos estar ali. Se nós tomamos 3 banhos no dia, nós teríamos que ter pelo menos 3 paradas no nosso dia para estar na presença do Senhor, para estar sentado com Ele à mesa, para poder nos lavarmos, para poder nos purificarmos, para poder nos mantermos limpos. Então, a mesa com Jesus nos faz passar pelo fogo. Quando você está sentado à mesa com Jesus, você inevitavelmente vai passar por tribulação. Inevitavelmente vai passar por problemas. Mas a gente, às vezes, vai estar andando em meio à tribulação, em meio a problemas, e a gente vai pensar que está andando sozinho, que a gente está passando por aquilo sozinha, mas a gente não percebe, mas ele está aqui, caminhando lado a lado. Aquele que tem intimidade, aquele que busca todos os dias, aquele que tira o tempo de comunhão, aquele que busca na palavra, aquele que ouve do Espírito Santo, aquele que tem uma verdadeira intimidade com Ele, esse vai passar pelas tribulações, vai passar pelas preocupações, porque isso ele já havia nos dito que iria passar, nós iríamos passar. Mas também ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco todo o tempo, porque o Espírito Santo está em nós. E é o mesmo Espírito que habitou em Jesus. E é o mesmo Espírito enviado do Pai. Deus enviou o Espírito Santo para Jesus. E Jesus, quando disse que era necessário ele subir, e para que ele fosse pedir o Pai para enviar o Espírito Santo, é porque ele sabia que nós precisaríamos andar com ele. Porque sem o Espírito Santo, a gente não vence. Sem o Espírito Santo, a gente não tem intimidade com Jesus.
É o Espírito Santo que nos leva para a presença de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos fazer conhecer Jesus de perto. E Jesus disse que ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então nós temos que nos entregar sob direção do Espírito Santo, porque ele vai nos levar para Jesus. E Jesus vai nos mostrar o Pai. E Jesus vai nos mostrar o Pai. Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. E ninguém vai a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Porque é ele que vai nos convencer do pecado, é ele que vai nos convencer daquilo que está errado em nossa vida, é ele que vai estar tratando as feridas, é ele que vai estar curando, é ele que vai estar ali todos os dias, é ele que está aqui todos os dias conosco. Então, quando nos assentamos à mesa com Jesus, as tribulações vêm, mas o Espírito Santo está aqui conosco. E Jesus está caminhando lado a lado com a gente. Ele caminha nos fortalecendo, nos dando força no trajeto. E é tão interessante que quando passamos por tribulações, quando nós passamos por ela, a gente olha para trás e a gente pensa, eu achei que eu não ia resistir. Eu achei que eu não ia conseguir. Nós mesmos não conseguimos. Nós mesmos não temos força. Mas Jesus que caminha conosco, lado a lado, ele nos fortalece, ele nos dá força, ele nos sustenta, ele nos ampara em cada passo que nós damos nas tribulações. Quando a gente convida Jesus para estar na nossa vida, a gente tem que dar um lugar de honra para ele. A gente convida ele, a gente precisa convidar Jesus para estar neste lugar de honra em nossas vidas. E este lugar de honra é tudo. É tudo. Jesus, Deus às vezes vai te pedir, o Espírito Santo vai te pedir às vezes você abandonar algumas coisas e você vai ficar pensando, mas para quê? O Espírito Santo vai te pedir para você deixar um trabalho, vai pedir para você fechar uma empresa. O Espírito Santo me pediu para me fechar a minha loja. Foi engraçado que eu falei assim, Espírito Santo, eu quero tanto ir num nível mais profundo. Eu quero tanto te conhecer mais. Eu quero tanto conhecer o Pai. Me leva no Pai, me leva por esse caminho. Eu quero ter uma intimidade maior, eu quero ter um relacionamento maior, eu não quero raso. E um dia ele pegou e falou assim, fecha essa loja e vem passar as tardes, esse tempo que você está na loja comigo. Vem aprender mais de mim. Foi na hora. Foi tão nítido a voz dele. Foi na hora. Eu deixei. Eu pocotei tudo. Enfiei nas caixas. Subi para o estoque. E vim. Minhas tardes hoje é na presença. Eu busco estar na presença. O tempo, o período que eu estaria ali na loja, eu estou aqui. Eu leio uma palavra, eu oro, eu medito na palavra, escuto ministração. Então, é essa intimidade que Deus quer para nossas vidas. É essa intimidade que o Espírito Santo quer de nós. Então, quando a gente chama Jesus para a nossa vida, quando a gente fala, eu entreguei a minha vida para Jesus, é uma entrega genuína. A gente tem que entregar, a gente costuma falar que entregou a vida para Jesus, mas a gente quer ter o controle, as rédeas na mão. E quando fala entrega para Jesus, é tudo. É tudo que ele te pedir. Ele vai te pedir,
Ele vai saber até onde você quer realmente estar na presença dele. Ele vai estar, ele vai te pedir para deixar algumas amizades, ele vai te pedir para deixar algumas práticas, ele vai poder te pedir, ele vai te pedir para você mudar alguns tipos de comportamento, ele vai te moldando. O Espírito Santo, quando você começa a entrar na presença dele, quando você começa a andar com ele, quando você começa a seguir a direção dele, ele vai te moldando. É onde fala a mão do olheiro, né? Ele vai tirando aquilo, tira isso aqui, agora você larga isso daqui. Então ele vai te moldando. Então a gente precisa convidar Jesus para estar nesse lugar de honra. A gente precisa convidar ele para estar nos nossos negócios. A gente precisa convidar ele para estar na nossa casa. É preciso convidar ele para poder estar no controle da nossa família. Porque temos pessoas na nossa família, na nossa casa, que ainda não veio para Jesus. Então a gente tem que convidar Jesus para a nossa casa e falar: Senhor, a transformação vem de ti. Senhor, é o Senhor que transforma, mas eis-me aqui.